E aí, pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. E a gente está aqui hoje para falar sobre uma coisa que é muito importante. E é muito importante para pessoas que vão começar a falar sobre HIV, né? Os youtubers, tem vários agora, tem muitos falando. É muito importante para pessoas que vão falar sobre HIV, por mais que elas não vivam com HIV. Se a pessoa vai fazer uma matéria para a TV, entendeu? Vai fazer uma nota para o jornal e quer falar sobre HIV, esse vídeo é muito importante para isso. Esse vídeo é sobre a importância da terminologia correta quando se fala de HIV e AIDS. Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu fui dar uma entrevista para um jornal aqui da minha cidade, um jornal de bastante circulação, e aí me entrevistaram e eu falei sobre PrEP, sobre PEP, sobre indetectabilidade, sobre tal. E também a gente falou sobre a questão, né, que Uruguaiana, que é a minha cidade, é sétima no ranking nacional, né, de incidência e tal. E aí, gente, a nota dizia assim: aidéticos falam tal, 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 tal. Quando eu vi aquilo, eu fiquei tão chocado, porque eu fiquei pensando, cara, a aidética é uma coisa que a gente sabe que não se deve usar há muito tempo mesmo, porque a gente sabe que isso é muito estigmatizante, isso é discriminatório, ele traz uma carga ruim para as pessoas que vivem e convivem com HIV. Então, toda vez que eu vou dar uma entrevista e que eu vou ler uma entrevista de outra pessoa que vive com HIV, eu percebo sempre esse erro de terminologia, um erro muito grave de terminologia. Por exemplo, as pessoas às vezes falam contágio, ele contaminou outra pessoa, ou ele foi contaminado quando tinha 24 anos. E isso é muito sério. Por quê? Por que a gente tem que falar sobre isso? Porque toda vez que a gente vai falar sobre HIV e a gente usa a terminologia errada, a gente ajuda que esse estigma e essa discriminação que a gente sofre há tanto tempo se perpetue. Porque essas palavras elas têm um sentido pesado, elas foram modificadas e elas seguem sendo usadas. Logo, elas seguem sendo usadas com aquele mesmo sentido que se usava às vezes há mais de 20 anos atrás. E hoje a gente está muito modificado nisso, porque a gente está tentando humanizar sempre mais o sistema, né, o Sistema Único de Saúde, e também humanizar mesmo a maneira que as pessoas que vivem com HIV são vistas por outras pessoas. Nós não queremos mais ser vistos como um vírus ambulante ou como uma pessoa que está aí podendo contagiar outras, porque não é isso que acontece. O HIV é um vírus e que ele passa através de uma transmissão, não de um contágio. Às vezes eu vejo que existe uma boa vontade muito grande das pessoas. Elas querem falar, elas querem expor, até mesmo às vezes as próprias pessoas que vivem com HIV, elas querem expor a sua história, elas querem contar. E aí, por uma falta mesmo, às vezes, até de engajamento com o movimento social, até às vezes as pessoas nem sabem, né, dessas novas terminologias, e elas acabam cometendo essas pequenas gafes, né? E no momento que ela vem de pessoas que vivem com HIV, ainda fica muito mais difícil da gente querer dizer para uma pessoa que não vive com HIV mudar isso, porque se nós mesmos estamos falando isso, reproduzindo esses erros, então assim, fica difícil de fazer uma mudança. Eu vou dar alguns exemplos de algumas palavras que elas eram muito corriqueiras e que mudaram muito, porque hoje se vê de uma outra forma, de uma outra ótica muito mais humanizada. Uma delas é, por exemplo, uma coisa que nós já falamos aqui no vídeo, qual a diferença do HIV e AIDS, vou deixar aqui em cima para quem quiser ver, mas é aquela coisa de tratar tudo como se fosse uma doença. E a gente sabe que não, sabe? Hoje eu vi uma notícia falando assim, Fulano contraiu uma doença letal e sem cura, que é o HIV. E aí tu percebe o sensacionalismo em cima dessa notícia. Primeiro, porque o HIV ele não é uma doença. O HIV é um vírus, né? A pessoa pode ter, depois que desenvolver a AIDS, né, caso o HIV não seja tratado ou tenha complicações no tratamento, ele pode desenvolver a AIDS e aí sofrer por doenças oportunistas. E aí sim, pode ser que ele tenha doenças, mas não é o HIV a doença. Então a gente tem que ter essa cautela, por exemplo. Outra coisa também é quando se fala assim, ainda se fala muito DST, doença sexualmente transmissível. A gente sabe que isso caiu há muito tempo porque é uma infecção sexualmente transmissível.
Logo, quando a gente fala de doença, a gente está dizendo que novamente a gente fala para aquela carga da doença, da pessoa doente. E não é, são infecções sexualmente transmissíveis. Não é a doença venérea, é a infecção sexualmente transmissível. Outra coisa que é muito utilizada ainda até hoje, por exemplo, é o grupo de risco, que é uma coisa que eu também já falei aqui num vídeo, que não se utiliza mais. A gente utiliza populações chaves ou populações mais vulneráveis. Também quando a gente vai falar sobre pessoas que vivem com HIV, a gente utiliza justamente isso, pessoas que vivem com HIV, não portador do vírus da AIDS. Isso não se utiliza, gente, há muito tempo, sabe? A gente sempre diz que quando a gente diz que a gente porta alguma coisa, é como se a gente pudesse soltar em algum lugar, né? Eu tenho uma carteira, então eu vou portar, eu tenho meu porte de arma, mas, sabe? Mas não, o HIV é uma coisa que a gente está ali, a gente vive com ele diariamente. Nós vivemos com HIV, então nós somos pessoas que vivemos com HIV e AIDS, no caso, para quem viver com AIDS. Mas nós não somos pessoas portadoras do HIV. Isso já foi utilizado muito tempo, mas não se usa mais. A mesma coisa quando a gente, por exemplo, fala assim, sexo seguro. Nenhum sexo na real é seguro. Então a gente fala o quê? Sexo com prevenção. Que a pessoa está prevenida, entende? Entende que tudo é para um pouco para amenizar aquela questão, como se as pessoas que vivessem com HIV, no caso eu, por exemplo, fosse uma bomba relógio que contamina todo mundo, entendeu? Então, por isso é muito importante a gente estar ligado com isso. Para nós, como é frustrante toda vez que a gente vai ver uma notícia. Hoje eu fui ver uma notícia e tinha, por exemplo, assim, no primeiro parágrafo, pelo menos 5 erros graves de terminologia. E isso hoje em dia é inadmissível porque tá tudo aí para qualquer pessoa na internet. E eu vou dar uma dica agora para vocês que vão fazer alguma matéria sobre isso, que querem falar sobre HIV, ou com youtubers que vão falar sobre HIV. O UNAIDS tem um guia de terminologia. Eu tenho ele em mãos, ó. Tenho ele em mãos, que a versão física, quando nós visitamos lá o UNAIDS o ano passado, que eu tive em Brasília, eu recebi ele e ele é maravilhoso justamente porque ele explica muitas dessas terminologias e o porquê que não se usa mais as antigas e o porquê que nós devemos utilizar as novas. Esse guia ele tem disponível no próprio site do UNAIDS e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam ir, para que vocês possam dar uma checada. Esse que eu tenho aqui é de 2017, mas já dá para ter uma boa noção de alterações, pelo menos para aquele básico, para alguém que quer falar sobre isso, para não cometer, gente, essas gafes. Eu vou fazer justamente esse pedido para vocês, que se vão falar sobre HIV, para essas pessoas que vão ser entrevistadas, as pessoas que vivem com HIV, gente, dá um toque para a pessoa, assim, olha, tá ligado nas novas terminologias, sabe? Quando for escrever, se for possível, pede para dar uma conferida na matéria antes de ser publicada para não acontecer como aconteceu comigo, que foi dar uma entrevista e lá na chamada da entrevista estava uma palavra gigante assim, aidéticos, de Uruguaiana. E aí, gente, quebra a perna de qualquer pessoa que está fazendo militância e ativismo. Uma vez eu fui dar uma entrevista para uma TV aqui local e quando eu saí da entrevista eu tive que dizer assim, ó, eu não quero que isso vá para o ar, a gente teve que refazer toda a entrevista. Parece que eu sou, nossa, o chato da terminologia. Não é, mas a gente sabe o poder que tem as palavras e a gente sabe o quanto isso impacta na vida das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Vamos fazer esse esforço de se manter atualizado com as terminologias, não é difícil, é só ir até o site do NAIDS, aí não tem erro. Vamos fazer o dever de casa antes de querer falar alguma coisa, porque senão, como diz aquele ditado, a gente quer fazer uma borboleta e acaba fazendo aí um monte de morcego e aí estragando tudo. Em vez de ajudar, a gente atrapalha o movimento que já vem lutando contra o estigma e discriminação a passos lentos. Vamos tentar ajudar? Vamos prometer que a gente vai pesquisar antes de falar sobre isso, se atentar a esses pequenos detalhes que para nós fazem muita diferença. Espero ter ajudado com isso. Um beijo no coração de todos. Até o próximo!